beijinho e no momento da gente. E aí, líder? Vamos chegando, meu povo! Vamos chegando! Vamos lá! 11º episódio do Café com Líder. Mais 4 episódios, estamos encerrando essa temporada aí. 11ª manhã, falando sobre liderança. Hoje vamos abordar conteúdo sobre controle, o que fazer para ter o controle tanto da equipe, controle administrativo e assim por diante. Hoje vocês vão entender a parte racional da liderança, que mesmo você sendo apenas um líder, não sendo o administrador, você também tem que ter a noção da parte racional, porque senão você deixa se levar pelas emoções. Bom dia, Davi, tudo bem? Legal, seja bem-vindo. Vamos lá. Vamos passar o cafezinho. É isso aí, gente. Muito frio por aí? Não sei se o povo de Pitanga já chegou aí, porque lá também é frio pra caramba. Vamos chegando. Semana passada nós encerramos a nossa conversa sobre a equipe, sobre o time, falamos sobre pessoas, os sintomas da miopia empresarial que estavam relacionados ao time. Falamos sobre os valores que unem o time. Ô Cleiton, seja bem-vindo, meu amigo. Frio? Legal, isso aí, tá frio mesmo. Inclusive, Cleiton, próximos dias aí, tô aguardando aí a tua história de vida, a história da sua empresa, para que nos próximos dias eu te faça uma visita para a gente fazer o posicionamento da tua empresa, tá? Pode preparar o cafezinho lá, tá? Adão, bom dia, Adão, bom dia. Edson Minati, bom dia, guri. Aumenta o café que daqui a pouco chegamos aí. Tá aqui prontinho o pão, eu fiz ontem à noite, tá, Edson? Agora, daqui a pouco, nós vamos ter o nosso treinamento interno com o nosso time, hoje o dia inteiro. Semana passada nós fizemos o novo planejamento estratégico, porque aquele planejamento que nós tínhamos feito lá no mês de dezembro para esse ano, furou, Isso que é importante o gestor, o empresário entender que quando se faz um planejamento, não quer dizer que tem que seguir à risca ele, porque imprevistos acontecem e aí às vezes acontece como essa. Para mim é um fato inédito na empresa. É a primeira vez que nós estamos fizemos um novo planejamento, porque mudou de cabeça para baixo, Então nós fizemos esse novo planejamento estratégico na semana passada. E hoje nós temos um treinamento com o nosso time justamente para trazer o posicionamento para eles, como eles devem se posicionar daqui para frente, distribuir as metas para cada um deles. Bom dia, Suzana, bom dia, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer isso, e eu aconselho para de vocês aí, quem ainda não fez um planejamento estratégico, faça. E depois posicione a equipe, treine a equipe, Geralmente eu tenho um planejamento estratégico de 10 a 20 anos, Esse objetivo, ele não mudou, Ele não mudou, continua o mesmo, Inclusive o objetivo de 3 a 5 anos também continua o mesmo.
O que mudou foi os objetivos para um ano, né? Esses objetivos para um ano mudaram devido a essa mudança de mercado e também, em consequência disso, o nosso trimestre ele vai ter que ter medidas totalmente diferentes, né? Ações diferentes. E que isso daqui ele já envolve justamente os controles que nós vamos falar hoje, que o líder ele tem que ter noção do que é um controle administrativo, o que eu tenho que fazer no meu time em relação a controles para eu conseguir ter esse time nas minhas mãos, né? Então, nós já vimos a parte emocional da liderança, percebemos que a liderança ela se dá muito pelas histórias que eu conto para o meu time. Você que me acompanhou desde os primeiros episódios do Café com Líder, né? Olha aí hoje, 11º episódio, né? E aí você deve ter percebido que a história nos mostra que o ser humano ele é comandado e controlado por outras histórias, né? Histórias de ficção, histórias que no momento que são criadas, muitas delas nem existem, mas a forma que elas são contadas e por quem são contadas fazem com que as pessoas acreditem nelas e isso vai exercendo um controle da população. E hoje eu estou aqui para falar sobre o controle, mas não o controle das pessoas em si, os controles dos números da empresa. Eu tenho que ter o entendimento, por exemplo, o quanto custa cada funcionário, porque cada funcionário ele tem um custo diferente, e eu preciso saber se esse colaborador, por exemplo, me dá lucro, porque se ele não me dá lucro, eu tenho que fazer alguma coisa, entrar com alguma medida de correção, né? Ou até mesmo substituí-lo. Aí vai depender de quão grave está esses números em relação a ele, tá bom? Então, deixa eu arrumar aqui, deixa eu tirar isso daqui, senão daqui a pouco eu faço porcaria aqui, derrubo tudo, né? E aí, já viu. Vamos lá. E aí, o cafezinho de vocês já saiu? Se você já fez o teu cafezinho, faz uma foto aí, posta, marca a minha ali, a Ronald, Ronald Tio M, ou também o da o Prime Experiential, que é o da empresa, tá? Marca a gente aí no Insta se você já fez o teu cafezinho e está tomando o cafezinho aí comigo, tá? Para começar essa aula de hoje aí, esse bate-papo de hoje, eu te faço uma pergunta. Eu gostaria muito de ver a sua opinião, tá? Para você, o que é mais importante dentro de uma empresa, tá? O que é mais importante dentro de uma empresa? Fala para mim, tá? O que é mais importante? Enquanto você escreve o que é mais importante, eu quero falar um pouquinho sobre a abordagem que eu vou ter hoje com o meu time, com a minha equipe, e eu já estava falando um pouquinho sobre isso, né? Então, enquanto isso você escreve aí para mim, o que é mais importante dentro de uma empresa? O que é mais importante, tá? Cleonice, bom dia Cleonice, tudo bem? Então assim, quando eu decidi, nós temos o hábito, né, de fazer treinamento de forma bastante constante com o nosso time. Geralmente todos os meses eu faço treinamento com a equipe e agora nesses últimos meses não ocorreu dessa mesma maneira. Tivemos algumas reuniões online, como muitos aí estão fazendo, mas eu sou daqueles que defendem o contato pessoal, né? Eu sei que hoje nós estamos que estar em um certo distanciamento social, porém, eu acredito que isso não pode ficar assim por muito tempo. É claro que isso vai fazer parte da nossa vida, esse afastamento muitas vezes, a desconfiança. Eu não sei o que será do nosso chimarrão, né? Eu não sei se isso ainda vai ser permitido, né? Como que vai ser, mas enfim, eu acredito e defendo que nada substitui a interação humana, tá? A interação presencial, a troca
de algumas emoções que só podem ser feitas quando nós estamos tendo esse contato físico, né? O online é legal, ele facilita muitas coisas, permite a gente trocar algumas informações que são possíveis fazer através do online, mas tem coisas que não são substituídas. O presencial é presencial e não tem como substituir. Quem já fez alguma imersão comigo, eu vi o Cleiton está aí, já fez imersão comigo, não sei quem mais está aí que fez alguma imersão, não tem, o negócio é diferente, né? E hoje nós vamos fazer esse treinamento presencial novamente com o meu time, porque eu preciso causar neles um impacto emocional novamente. Por quê? Porque a vida se segue e eu preciso fazer com que esse time acredite em alguns pontos novamente, e aí esse é o objetivo, tá? Trazer o posicionamento da empresa para que essas pessoas se entreguem novamente, não que eles não estavam se entregando, né? Mas que tenham uma ligação mais forte novamente, tá? Aqui o Flávio Lopes comentou sobre o capital humano. Sim, com toda certeza, é importantíssimo, mas ainda não é o mais importante, Flávio, não é, tá? Então, o capital humano, sim, é um dos fatores importantíssimos dentro de uma empresa. Posto Rota do Sol, organização. Bem, a organização, não sei, você deve estar falando em questão da estrutura dela. Sim, é extremamente importante. Ou até mesmo a organização do como fazer ali. Adão, o cliente. Sim, com toda certeza é importante o cliente, mas também não é o mais importante. O mais importante de uma empresa, que eu vou falar agora aqui para você, é o motivo da existência dela, e é só isso que dá a possibilidade dessa empresa existir, tá? Porque a gente tem, quando a gente monta um negócio, vem com a gente algum tipo de conceito, algum tipo de luta que a gente quer trabalhar e levar essa ideologia, levar essa nova forma de viver para os nossos clientes. Assim como eu, quando coloquei um posicionamento dentro da empresa de levar liberdade para os líderes que são nossos clientes. E por isso que nós organizamos a empresa deles, para eles terem liberdade, né? Agora, isso aqui é um propósito da minha empresa. Mas só que tem um detalhe, que se eu não focar ele dentro da minha empresa, a minha empresa não sobrevive. E aí eu não consigo me manter em pé para que esse propósito seja cumprido. E muitos empresários não conseguem ter essa percepção da importância desse ponto fundamental. E aí, alguém já conseguiu identificar qual é esse ponto? Sem ele, a empresa não sobrevive, tá? Sem ele, a empresa vai ter que demitir o time, a equipe, que é extremamente importante. Sem esse ponto, a empresa não consegue manter uma organização, ele abandona os procedimentos, tá? Porque ele se desestimula de tal forma que ele não quer nem saber. Em relação ao cliente que o Adão acabou de comentar, sem esse ponto fundamental, qualquer pessoa dentro de uma organização vai abandonar o cliente se esse cliente não proporcionar esse ponto para a empresa. E aí, conseguiram identificar o que é? Qual é o fator mais importante para uma empresa? Vamos lá, meu povo! Será que vamos conseguir? Qual é o fator mais importante? Vou dar uma dica. Começa com L. Vamos lá, vou dar mais uma dica. Começa com Lu e termina com Cro. Conseguiram identificar agora? Começa com Lu e termina com Cro. E aí, o que é mais importante para dentro de uma empresa?
Lucro! Se não tem lucro, a empresa não sobrevive, tá? Nós estamos falando aqui de empresas privadas que têm fins lucrativos, tá? Então, se não tem lucro, nada fica em pé, nada fica em pé, tá? Até mesmo as empresas sem fins lucrativos, elas precisam se manter. Elas não geram lucro, mas elas precisam de receita vinda de outras empresas ou de outras pessoas. Então, se não tem lucro, não faz sentido ter time, não faz sentido ter cliente. Se o teu cliente não te dá lucro, cara, a tua dedicação, como será a tua dedicação para o cliente? Esse é um dos fatores que eu sou contra desconto. Eu não dou desconto, não dou mesmo. Porque, cara, eu tenho o valor do meu trabalho, o valor do meu produto. Se você concorda com o que eu estou falando, se você concorda com os métodos que eu utilizo, você também concorda que eu me preparei muito para poder oferecer isso para você. Agora, você pedir desconto, quer dizer que eu vou diminuir minha margem. Automaticamente, alguma coisa eu vou ter que reduzir para poder manter o meu lucro. Entenda isso, tá? Então, assim, o lucro ele é essencial para uma empresa. E se você não pensa dessa maneira, pode ser que você não está tendo lucro. E aí você vai adentrar no último dos sintomas que nós iremos abordar na próxima live, né? Na sexta-feira que vem, no próximo Café com o Líder, que é a sensação de estar secando gelo. Aquela sensação de que chega no final do mês, aquele mês foi extremamente cansativo, você trabalhou pra caramba, tua equipe está esgotada e você não vê a cor do dinheiro. Essa é a realidade. Então, assim, está na hora de você olhar para o lucro. A Maristela, que é a especialista em controles aqui da empresa, ela, agora nesse dia eu estava assistindo uma das aulas dela, sendo gravadas pro Vision, que é dentro da plataforma ForUp, e aí ela até comentou alguns pontos que, para mim também, existem algumas novidades, porque eu já falei aqui que a minha especialidade são estratégias, e geralmente o nível estratégico da empresa, ele vai muitas vezes de forma oposta, né, com o controle. Porque o controle ele quer ver lucro, ele quer ver dinheiro, então ele quer economizar, ele segura, fecha as torneiras. E a parte estratégica quer saber de gastar, porque ele quer trazer novos clientes, então ele quer fazer investimentos para trazer novos clientes. E aí eu lembro que ela fazendo todo acho que é o plano de contas que fala, né, que vai pontuando desde a receita, que é o ponto inicial, até chegar no lucro líquido, né? Até mesmo o teu investimento que você faz, por exemplo, comprou um terreno, o dinheiro que tu paga da parcela do terreno que você comprou não é lucro, tá? Não é lucro. O lucro é o que sobra depois que você descontou até isso, que você pagou as parcelas dos teus financiamentos, que você pagou tudo, tudo, tudo. E aquele lucro líquido sobra e fica no caixa. É isso aqui que é o lucro líquido, tá? E aí o que eu vejo hoje? Empresários contabilizando essas parcelas que ele paga, tá? No mês, contabilizando como lucro. Porque ele acha que só porque ele está pagando a parcela do financiamento do veículo, ele está pagando a parcela de um terreno que ele comprou, quer dizer que isso aqui é lucro, essas parcelas que ele está pagando é lucro. Não é. Não é, porque na hora de uma crise, na hora que você precisar de liquidez, esse dinheiro não estará disponível. Então ele não é lucro, tá? Então a margem de lucro é aquela que sobra líquida para você. E se você não tem margem líquida, como que você vai fazer um investimento? Como que você vai fazer um novo compromisso para pagar? Entende? Então assim, isso agora falando sobre o controle administrativo. Agora vamos adentrar em outros processos, como por exemplo o teu time, o teu funcionário. Você sabe se o teu funcionário te dá lucro realmente? Tá? Você tem o controle de cada um?
Então, assim, eu quero te falar um pouquinho da minha situação, da minha experiência sobre isso, para que você entenda um pouco mais disso daí. Quando eu administrava a empresa, além de liderar, de fazer a parte estratégica, que os 4 pilares de uma empresa eu era os 4, depois eu vou falar sobre os 4 pilares, não sei se eu já falei aqui nas lives. Esses 4 pilares eu mesmo fazia, como muitos empresários, né, muitos empreendedores, quando eles iniciam os seus negócios, eles acabam sendo os 4 pilares. Quais são esses 4 pilares? Estratégias, controles, pessoas e execução de projetos. Esses 4 pilares, quando o empreendedor inicia o seu negócio, geralmente ele faz a função dos 4 pilares para conseguir manter a empresa em pé. Quando eu fazia essa parte, onde que eu pecava? Eu pecava justamente nos controles. Por quê? Por eu ser um perfil mais sonhador, tá? Mais estratégico, eu não, cara, ficar perdendo tempo controlando tudo que entra e que sai, não era a minha área. E foi aonde que eu acabei me perdendo por um certo momento na empresa, por não ter tido controle, tá? E aí foi que entrou a figura da minha esposa, a Maristela, assumindo a parte de controles e aí fazendo a parte dela. E aí, depois disso que eu comecei a entender a importância de você ter pessoas estratégicas dentro da tua empresa, assumindo cada pilar, tá? Então, eu defendo a tese que dentro de uma organização familiar, eu preciso ter pelo menos 4 pessoas-chave para poder fazer esse elo de ligação entre esses 4 pilares, tá? A execução, o time, o controle e a parte estratégica. Sendo que um deles vai ser você, tá? Um deles vai ser você. E aí mais 3, né? E esses pilares, eles têm que ser treinados para atuar e sustentar esses pilares. E sempre quando você precisar tomar alguma decisão estratégica, você vai conversar com esses outros pilares para poder ter uma visão diferente do negócio além da sua. E quando você vai conversar com eles, quando você vai fazer essa reunião com eles, só tome um cuidado. Não vá com uma ideia formada, tá? Porque aí não adianta fazer uma reunião, não adianta você fazer uma abordagem estratégica com o teu time, se tudo que eles trouxerem, você já está certo do que a tua ideia é a que vale, tá? Isso para mim não adianta nada, tá? Às vezes empresários nos contratam, né? Pelo menos tentam nos contratar para ir lá e fazer o trabalho. E aí quando eu começo, tenho primeira, segunda conversa com o gestor, e às vezes é um projeto maior, e eu vejo que ele é meio irredutível nas situações, eu simplesmente o abandono antes de entrar. Porque eu sei que não vai dar resultado. Não vai dar resultado. Então o gestor ele tem que ter a mente aberta para ouvir os pilares, certo? Gente, está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Falam aí para mim. Está fazendo sentido? E aí, dentro desse contexto, o que acontece? O gestor, para ele poder sair de um desses pilares e ir somente para a gestão, tá? Ele precisa ter 3 pilares já bem fortalecidos, para daí começar a construir o outro pilar com uma outra pessoa. Para quando isso acontecer, ele poder estar em cima somente gerenciando, tá ok? Do contrário, ele vai fazer parte de um pilar. E se ele não souber delegar e treinar o seu time, quer dizer que ele vai ficar fazendo parte dos 4 pilares. Vocês estão entendendo? E aí o que acontece? Como eu estava falando, nesse período que eu era os 4 pilares, o controle que realmente eu aprendi a fazer com grande eficiência foi o controle do time. Porque isso era algo que eu me identificava. Eu sempre me identifiquei com pessoas, né? O comando de pessoas. E acredito que uma empresa, para ela ir longe, ela vai precisar de pessoas. É como se fossem as pessoas, os músculos de uma organização, capazes de fazer a empresa se mexer e dar passos maiores. Do contrário, ela fica fixa, tá? Ela fica somente naquela mesma proporção que ela iniciou, tá? Ou até mesmo pensando em linha do tempo, é aquela empresa que cresce e vai morrer com o dono, tá? Por quê? Porque ela não consegue transmitir isso para outras pessoas.
Então, como que eu fazia esses controles? Eu procurava encontrar meios de mensurar cada vendedor, que foi a área que eu sempre trabalhei, tá? Como que eu faço para cada vendedor se tornar lucrativo para mim? Quais números eu preciso determinar? E aí, daqui a pouquinho, eu quero trazer para você, tá? Sobre a questão de como fazer um método, por exemplo, para controlar, saber se o meu vendedor, ele é lucrativo ou não para a empresa. Ou até mesmo como fazer para determinar uma meta para um vendedor, tá? Sim, aprendendo muito. Legal, Flávio, Cati, legal. Obrigado aí pelo feedback de vocês, tá? Fogo aqui. Tem lenha, tem fogo. Coloca um pedacinho de lenha. Só um pouquinho, deixa eu largar uma lenha aqui dentro. Não, daqui a pouco eu passo frio aí. Eita, nossa. Sabe onde que vai ser a minha reunião hoje com o meu time? Aqui, ó. Aqui no meu cafofo, tá? É aqui que nós vamos fazer a nossa reunião hoje. Lá do fogão a lenha, jogar uns pinhãozinhos em cima da chapa. Fogão a lenha bombando. E ontem à noite fiz um pãozinho caprichado, né? Para quem não sabe, eu era padeiro, então à noite fiz um pão para nós tomar um café daqui a pouco com a equipe. Mas enfim. Então, quando eu falo em controles, eu tenho que pensar o seguinte. Nós temos 4 pilares. E se eu falar de construção, e você falar de uma casa, de uma obra, e eu falar em pilares, a ideia inicial que vem é que tenhamos 4 pilares de forma paralela, né? 2 pilares na frente, 2 pilares atrás. Quando eu falo de empresas, e eu falo dos 4 pilares que mantêm uma estrutura de uma empresa em pé, eu não consigo pensar dessa forma, tá? Eu tenho que pensar em 3 pilares organizados em forma de pirâmide, tá? 3 pilares de forma de pirâmide e, não sei se vocês conseguem ver aqui meus dedinhos, né? Aqui, 3 pilares. E imagine que saia um pilar do meio, tá? Um pilar do meio. Esse pilar do meio chama-se controle. E em volta dele tem 3 pilares: estratégias, pessoas e execução. Então esse pilar controle que está ali no meio, ele justamente está no meio porque ele precisa fazer o controle tanto da parte administrativa financeira, que é a principal obrigação dele, como ele tem que ter uma ligação para fazer o controle dos outros 3. Como assim, Ronald? Como? Vamos falar sobre estratégias primeiro, que é a minha principal área. Se eu falo de fazer um aporte para investir em propaganda no Facebook, no Instagram, outdoor e assim por diante, eu vou precisar de um aporte do financeiro. Mas agora, se eu tenho um financeiro que leva tudo muito bem controladinho, eu falo assim porque eu conheço como que é aqui dentro, né? Tudo muito bem controladinho. Para eu conseguir arrancar um aporte desse financeiro, o que eu preciso? Eu preciso comprovar para ela, no caso a minha esposa, né? Que aqui dentro ela não é minha esposa, ela é a gerente administrativa. Eu tenho que provar para ela que esse investimento que eu vou fazer vai trazer um determinado retorno, tá? E a partir do momento que eu conseguir comprovar que isso vai ser válido, vai realmente trazer esse retorno, ela libera a grana para mim, tá? Só que aí, em contrapartida, a equipe do marketing precisa estar fornecendo para o controle os números disso, tá? Se no Facebook eu fiz um determinado patrocínio, quanto que deu de retorno cada um desses patrocínios, tá? Quantos cliques, quanta venda aconteceu, quantos contatos vieram, quantos leads vieram, quantas novas visitas surgiram. Ah, se eu coloquei espalhei vários outdoor na região, o que mudou na empresa depois que eu coloquei esses outdoors? Tá? O marketing ele tem que fazer essa leitura e fornecer esses dados para o controle, porque senão na próxima vez ela não vai me dar esse dinheiro quando eu pedir, entende? Essa é a função do controle.
Quando o controle fala sobre pessoas, tá? O que ele vai analisar? Ele vai analisar cada funcionário. Esse funcionário realmente me dá lucro? Tá? Então eu tenho que fazer qual é a meta de cada funcionário. Mas Ronald, mas como que eu vou colocar meta para todo mundo? Para a equipe de vendas é fácil, né? Tu coloca uma meta lá de vendas e boa. Mas e os demais? Gente, em todas as áreas da empresa tem como colocar metas e é necessário colocar metas. Se você não coloca, se você não estipula um número exato para trabalhar com cada funcionário, como que você vai saber se ele está dando lucro ou prejuízo? E se nem ele sabe o número exato, para ele o que ele produzir tá bom. Ele acredita que já está fazendo o que precisa ser feito. Agora, se você falar que o caixa, por exemplo, não pode ter mais do que 5% de furo de caixa no mês, tá? Então ele tem um parâmetro, por exemplo. Ele sabe que ele não pode passar daquilo ali, porque senão ele vai estar caindo a média dele. Tá? Então você tem que estipular parâmetros, tem que estipular números para você ter controle. Tá? Outro exemplo que eu dou, nós temos a nossa equipe que faz o atendimento in loco com os nossos clientes, né? Quem aqui é cliente, por exemplo, dos processos que o Minati faz visitas nas empresas de vocês, vocês vão saber quem está aqui é meu cliente. Todo final de visita do Minati, por exemplo, ele entrega para vocês uma avaliação, né? Onde vocês têm que fazer uma avaliação dizendo como que foi o atendimento dele, quais resultados foram gerados, e através dessa avaliação eu sei o que dar de feedback para ele. Tá? Então eu preciso trabalhar esses números, tá? E o que acontece? Esse meu colaborador, ele tem um número, né, taxado lá como a média dele. Se ele chega naquela média, ele ganha uma bonificação, tá? Que a gente chama aqui dentro da empresa de salário variável, que é além do salário fixo, né? Agora, se ele fica abaixo daquela média nessas notas, ele não recebe isso, ok? Então, assim, procure trabalhar formas que você possa mensurar e colocar para cada funcionário um número. Esse número vai servir tanto para o próprio funcionário se basear para saber se ele está acima da média, dentro da média ou abaixo da média, e para você também mensurar se está dando lucro ou não esse funcionário. Vocês estão conseguindo entender, gente, a importância dos controles? E o controle também, ele precisa estar ligado diretamente com a parte de processos, né? As execuções. Quando eu falo em execução de projeto, eu tenho que entender que o marketing, quando ele fez uma propaganda, ele está comunicando um valor para os clientes, para os possíveis clientes, para o mercado. Esse valor ele tem que ser entregue, tá? Na hora que os funcionários for levar o produto ou o serviço para ele. Se o controle não tiver formas, ferramentas, métodos para fazer a leitura dos resultados da produção, como um controle de qualidade, ou se ele não tiver métodos para identificar, por exemplo, a entrega do nosso colaborador, que eu comentei agora, lá no final do processo, eu não saberei se a execução está entregando o resultado que o meu marketing prometeu. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, olha a importância dos controles. O controle ele está no meio da obra, chamada empresa. E os outros 3 pilares estão em volta. Aí eu pergunto, qual é a grande necessidade dos controles? O controle ele só tem uma única necessidade. E a necessidade do controle é lucro. Ele faz isso objetivando lucro. É a parte racional da empresa. Tá? O controle é a parte racional. Por isso que quando eu contrato alguém para me ajudar nos controles da empresa, eu preciso de analistas ali. Analistas que justamente pensam de forma racional. Se nessa área eu colocar, por exemplo, um comunicador,
o comunicador não funciona, né? Agora eu falando de perfil de novo, né? Mas nem vou adentrar mais nesse assunto, quem quiser assiste a aula passada, né? Mas assim, eu preciso de analistas aqui. Analistas que têm cautela para analisar número a número, gráfico a gráfico, para ter certeza que está dando lucro, ok? Tá claro aqui, gente? Eu vou dar um exemplo agora para vocês, eu fiz uma anotação aqui, de como criar um método para você, um método de entrada, assim, inicial, para que você possa manter um controle maior na sua empresa, tá? Logicamente que eu acredito que você tem algum sistema para fazer controles, mas se você não tem, eu indico você começar com as ferramentas que você tem. Eu, por muitos anos, eu utilizei o Excel. E o Excel ela é uma ferramenta poderosíssima para fazer controles. E assim como toda ferramenta, até mesmo os sistemas modernos de informática, eles necessitam que o ser humano vá lá e lancem os dados, as informações, alimentem isso. Se o ser humano não alimentar, o sistema também não funciona. Então a base de tudo ainda é o ser humano. Então se você não fizer a sua parte, não funciona. Então assim, existem 4 passos básicos para você conseguir definir e utilizar um método de controle com o teu time. Eu vou falar novamente sobre vendedores, que é a área que eu domino, tá? Não vou entrar na parte financeira, porque isso aqui não é a minha área, isso aí é a área da Maristela, né? Então, quem assiste ela no Método Vision sabe que essa é a especialidade dela. Então, primeira coisa, definição de um método. Quando eu falo em definir um método, cara, onde que as pessoas principalmente se perdem? Elas acham que, mas Ronald, eu não tenho um sistema. É ali que está o primeiro erro, tá? Você não precisa de um sistema para você fazer controle dentro da empresa. Eu estou aqui falando com empresários que são proprietários de empresas familiares, tá? Que os processos que existem ali, se você quiser, você faz o controle, a essência do controle, até no papel e caneta, tá? No caderninho, mas tem que fazer, tá? Se você não sabe mexer no Excel, tá? Que é uma pena, né? E você não tem um sistema moderno de controle, utilize o papel e caneta, mas começa usando os recursos que você tem. Não adianta você usar a muleta de que você não tem um sistema para você não fazer o controle. Então comece o controle com o que você tem. Crie o seu próprio método. Como criar um próprio método? Bem, eu sou defensor que o método ele tem que ser criado pela pessoa que vai usar, tá? Então, se você vai fazer um método de trabalho, geralmente a pessoa que mais vai acertar vai ser a própria pessoa que vai utilizar, né? Então comece. O que essa ferramenta tem que trazer? Então você tem que pensar o seguinte: o que esse método ele precisa fazer para eu ter um controle em determinada atividade? Por exemplo, nas vendas. O que ela precisa fazer? Segundo, qual o resultado que você precisa obter através desse controle? Esses são os 2 pontos de entrada. Vou criar um método de controle dos meus vendedores. Então, primeira coisa, o que esse método tem que fazer? Lembrando, pode ser no papel e caneta, tá? O que esse método tem que fazer? E segundo, qual o resultado que ele tem que me entregar, ok? Então, esse é o ponto de partida. Pode ser no Excel, pode ser no papel e caneta. Então, escolha qual o processo que você quer avaliar. Eu vou dar um exemplo aqui das vendas, né? Não, Ronald, eu vou avaliar as vendas. Eu quero ter um controle maior nas vendas. Joia! Então vamos lá, vamos analisar os vendedores. Qual o processo então que você vai controlar? Vendas. Quem fará o uso desse processo, desse controle, dessa ferramenta? Vai ser você, gestor, tá? Quais resultados você quer que gere? Por exemplo, eu preciso controlar o número de visitas, tá? Eu preciso controlar a taxa de conversão, eu preciso controlar o ticket médio por venda, eu preciso controlar a venda total do meu vendedor e eu preciso entender também quanto que custa o meu vendedor, né? Às vezes esse custo ele pode ser trabalhado por visita,
quanto cada visita que o vendedor faz me custa e o próprio custo do vendedor em si, porque ele tem um salário que eu tenho que bancar, ele tem um custo operacional. Segundo passo para você definir o método. Gente, até aqui beleza? Tá tranquilo? Estão conseguindo entender? Segundo passo. Qual é a medida que eu vou utilizar? Qual é a unidade de medida? Eu vou dar um exemplo aqui. O custo por pessoa. Quanto que é o custo que eu tenho por vendedor? Se o meu vendedor, eu contabilizando lá o salário fixo dele, o quanto que ele me custa para ir para a estrada, o veículo, né? Seja rateado nos meses, né? Quanto que são os impostos, os encargos, o seguro que eu pago dele, despesas de venda. Eu contabilizo tudo e eu chego a um número, por exemplo, de 5 mil reais. Bah, o meu vendedor ele custa 5 mil reais. Geralmente a pessoa, os empresários, eles calculam o custo do funcionário somente analisando o quê? O salário dele. Não adianta, se você contabilizar o salário, você vai levar prejuízo lá no final. Você tem que ver todo o contexto que aquele funcionário me custa, tá bom? Depois disso, valor de venda suficiente que você precisa que ele tenha para pagar esses 5 mil. Ah, se ele vender 5 mil, então ele se pagou. Claro que não. Porque pensa bem, o teu produto tem um custo. Então quanto que eu tenho que vender para que o lucro daquilo que ele vendeu pague o próprio salário? Então, vamos dizer aqui que no caso desse funcionário, ele precisa fazer uma venda de 20 mil por mês para que sobre 5 mil para pagar o salário dele. Então quer dizer que o ponto de equilíbrio do meu vendedor é 20 mil reais. Esse é o mínimo que ele tem que vender todos os meses somente para ele ser viável, somente para ele se pagar, na verdade. Nem é viável, porque ele só está ali fazendo volume nesse caso. Terceiro ponto é você estipular, então, qual é o mínimo de venda que ele tem que ter para ele se tornar lucrativo para você, para se tornar interessante. Então, vamos dizer que para ele, esse vendedor que custa, eu preciso de 20 mil somente para pagar o custo dele, eu quero que ele venda 30 mil para se tornar interessante para a empresa. Tá? E aí aqui eu tenho valores, tenho números, né? Então eu preciso de uma venda de 30 mil para que esse funcionário se torne viável, esse vendedor se torne viável. E aí você pega a média dos teus vendedores. Você vê quem é o teu melhor vendedor, o quanto que ele vende, tá? E quem é o teu pior vendedor. Soma essas duas notas, divide por 2, você vai ter a média. Essa média você vai ter como base para saber quem são os teus funcionários que estão na média, quem são os teus funcionários que estão acima da média, quem são os teus funcionários abaixo da média. E baseado nesses números também, você determina a meta. Bem, se eu tenho vendedor, se o ideal para ele se tornar viável é vender 30 mil, eu tenho vendedores que vendem 40, vendedores que vendem 50, outros que vendem 80, então quer dizer, somando tudo, dividindo, a meta que cada vendedor tem que atingir é de 40 mil. Pronto? Aí eu consegui estipular uma meta, eu sei qual é o mínimo que ele tem que vender e eu sei também o que ele precisa vender somente para se pagar. Já é certo? Gente, está ficando claro para vocês? Isso aqui está sendo interessante para vocês, gente? Diz aí para mim, por favor. Fala aí para mim, Ronald. Cara, show de bola. Tô conseguindo entender coisas que até então não tinha percebido sobre vendedor, né? E baseado nisso daqui, você começa a fazer uma premiação, às vezes, para o teu funcionário. O teu funcionário que é alta performance é aqueles que ultrapassam a meta. O funcionário de média performance é aquele que consegue atingir até a meta. E aquele funcionário de baixa performance é aquele que vende menos de 30 mil, por exemplo. Que esse não se torna viável para a empresa. E a partir disso que eu consigo mensurar e ver se ele é lucrativo ou não. Ok? Topíssimo! Ah, gostei da forma que utilizou aqui, o adjetivo que usou. É, legal! Show! Nilson! Legal! Nilson Vett. Será que é o Nilson que eu conheço, que é nosso cliente? Não sei. Se é, manda um alô aí pra mim.
E se não é, também não tem problema. Bom é que esteja aqui me ouvindo. Legal. Vamos lá. Terceiro passo. O que eu tenho que fazer no terceiro passo para eu conseguir ter esse controle? Bem, se eu conseguir mensurar esses números, Santa Helena... Nilson! Grande abraço! Legal! Que bom te ver por aqui, meu amigo. Então, quando eu entro na terceira fase, eu estou pensando em criar uma análise agora desses números, tá? Se eu percebo, tenho esses números agora, eu consigo ver quem são os meus melhores vendedores e quem está abaixo da média. Quem são os melhores, eu preciso começar a estudar. Estudar o quê? Estudar o que eles fazem para ter tanto resultado e o que os piores não fazem para ter esse péssimo resultado, tá? E aí o que eu vou... Nesse estudo, tu começa a perguntar como é a rotina do vendedor. O que você faz de manhã? Mas viu, vamos ser líder, né? Vê se não chega lá para conversar com o teu funcionário que é péssimo, mostrando os dentes, que aí ele não vai te falar a verdade. Lembra que um líder, ele não precisa mostrar os dentes para dizer que ele é líder. É a mesma coisa um tigre. O tigre não precisa mostrar os dentes para dizer que ele é tigre. Tá? As listras deles já mostram isso. Então não precisa ficar mostrando os dentes para ele. Você procura mapear ele, conversando com ele, numa boa. Viu? Vamos lá, me diga como é a tua rotina, como que você começa o teu dia, tá? Como que você... quais são os pontos que você inicia, continua o dia, como que você visita os teus clientes, né? Como que você planeja, como que você organiza, como que você faz a apresentação. Faz uma apresentação aqui para mim que eu quero ouvir você fazendo uma apresentação do produto, né? Eu faço isso com meus vendedores, é engraçado que até hoje eles têm medo, né? Então assim, a ansiedade até hoje continua deles. Eu tenho funcionários meus que estão aí 4, 5 anos na estrada, vendem pra caramba, e quando eu falo agora apresenta aqui para mim, é sempre uma ansiedade, né? E isso é bom, porque você tira eles da zona de conforto, entende? Só que você, como gestor, tem que estar aberto, tem que estar disponível para fazer essas coisas. Depois que você fez isso com um funcionário que tem a péssima performance, vai conversar com os de máxima performance. Conversa com eles. E aí, como que é a tua rotina? O que você faz? O que você não faz? Depois você cruza os dados, compara e começa a fazer os testes. Tá? Você que está com a baixa performance, vamos mudar a forma de trabalho esse mês. Eu quero que durante esse mês você haja dessa maneira, você visite o cliente desta forma, utilize esse método aqui, apresente assim, tá? Treine ele nesse novo formato e acompanhe novamente os números. E aí você vai vendo. E quando se fala em vendas, também é importante analisar em trimestres, tá? Porque como às vezes tem muita oscilação de um mês para outro, tá? É importante você visualizar as vendas no trimestre, sempre a média do trimestre. Um mês isolado, às vezes é tiro no pé você fazer essa análise, tá? Então uma dica que eu deixo, faça análise por trimestre nas vendas, ok? E depois que você fez essas análises, é hora de você entrar para uma ação corretiva, tá? O que você irá fazer? Agora eu fiz todo o monitoramento, treinei, mudei, mas o cara não reage, não dá resultado. Às vezes você tem que aceitar que você está com o cara errado aí, né? E aí você vai ter que trocar, vai ter que treinar outra pessoa, beleza? Então é dentro desse contexto que eu preciso abordar, trabalhar, utilizando os controles com os vendedores. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer sobre essa questão, sobre esse assunto, sobre o controle de vendedores, dos funcionários, né? Manda aí a pergunta. Estou aí à disposição de vocês. Na parte estratégica é a mesma coisa, tem que fazer essa leitura constantemente. Inclusive, para quem aqui tem, lembrando que eu tenho um site, né, iailider.com.br, quem ainda não entrou e não fez o cadastro gratuito, entra lá. Nós disponibilizamos todos os meses, pelo menos uma aula gratuita para vocês do 4UP, tá?
de dentro da plataforma do Método Vision. E ontem nós colocamos um vídeo, tá? Não sei se é ontem ou hoje que vai para o ar, tá? Eu não vou falar besteira aqui também, né? Senão depois os meus funcionários vão fazer o controle de mim, né? Então, assim, tem um vídeo que a gente está largando, se não foi ontem, vai hoje, que é sobre a parte estratégica, mostrando para você como que é feito o marketing, tá? Foi uma aula que eu gravei e essa aula está sendo disponibilizada para você que faz parte da assinatura gratuita, tá? Do IAI Leader, né? Então entra lá, se você não tem o cadastro, você vai ter acesso a essa aula aí. Tem lá o outro curso que é o Start Business, que está disponível para você de forma gratuita, tá? Então vai lá, entra lá e acessa. Deixa eu dar uma olhada. Faça aí a sua pergunta. Vamos ver como é que tá o fogo. Tá acabando. Eita! Pronto. Então vamos lá. Então, novamente eu quero falar um pouquinho. Nenhuma pergunta, gente? Nenhuma, nada? Vamos lá. Tá bem claro o que eu falei, gente? Então responda para mim. Tá claro, Ronald? Não, a forma que você expressou aqui, eu procuro trazer exemplos práticos e bem simples, porque eu sei da realidade do empresário que tem uma microempresa familiar. Eu sei que tá aí, eu acho que um assunto uma coisa que é difícil, ser empreendedor familiar não é algo fácil, mas também tem opções de você tornar melhor, né? De você conseguir se libertar da prisão que você mesmo criou, né? O que fazer para esse negócio fluir sem mim, né? E aí, ó, os controles, eles fazem parte disso. Eu preciso ter o entendimento dos 4 pilares da estruturação de empresas para conseguir fazer que o negócio cresça, nem só cresça, mas que ele consiga ficar organizado de tal maneira que eu possa me desligar, que eu possa ter mais qualidade de vida, tá? E eu bato muito em cima disso porque, cara, para mim não faz sentido o empresário montar um negócio e fazer esse negócio a própria prisão. Ficar a vida inteira ali trabalhando pro diabo dar risada, entende? Não faz sentido isso. Se eu montei um negócio, logicamente porque eu quero mais qualidade de vida para mim e não para trabalhar mais. Senão, poderia ter ficado como funcionário. Eu me recordo muito bem da empresa que eu trabalhava, tive grandes resultados lá, tive ótimos salários também, tive ótimos ganhos e eu poderia ter ficado lá, mas eu resolvi montar uma empresa para quê? Para ter mais qualidade de vida, para eu poder sonhar mais alto. Agora, se eu monto um negócio e faço ele ficar girando em torno de mim, eu não consigo mais sonhar, entende? Eu fico ali preso naquele negócio. Então eu preciso criar a estrutura ideal para que eu possa voar, para que eu possa sair, para que eu possa aproveitar os meus filhos, meu filho, minha esposa, entende? Eu preciso fazer isso. Então aproveite. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estruturar esses 4 pilares. Eu preciso estruturar a parte estratégica, porque sem estratégias a empresa não vende, a empresa não decola, tá? Eu preciso ter controles. Se eu não tiver controles na minha organização, a minha equipe não vai saber se ela está na média, se está acima da média ou abaixo da média. E eu não vou saber também o que está acontecendo dentro da minha empresa. A minha esposa Maristela, ela sempre fala o seguinte, que o que adianta uma empresa faturar 1 milhão no mês e gastar 1 milhão e 1. Entende? Não faz sentido, né? E se você não tiver controles, você não faz ideia do que está acontecendo, né? Quando eu fiz uma vez uma imersão com o Brian Tracy, né, que ele é reconhecido mundialmente como um dos maiores homens de negócios e um dos maiores coaches de negócios do mundo, eu lembro que ele comentou o seguinte: se você sabe os números da tua empresa de uma forma mais ou menos, então você não sabe nada, tá? Porque em relação a números, ou você sabe ou você não sabe. Tem que ter precisão.
E o fato de você não ter precisão, você está praticamente cometendo um assassinato na tua empresa, tá? Então, assim, cuide dela, começando pelos controles. Porque nada adianta. Eu conheço várias empresas que me chamaram para ir lá fazer um trabalho estratégico, porque eles precisavam de mais receita, tá? Quando eu comecei a fazer o trabalho estratégico, e aí eu falei o seguinte para eles, eu percebi onde que estava o furo deles. Eu falei assim, ó, gente, tô fora. Quem vai vir aqui, vai assumir no meu lugar vai ser a Maristela. Ah, mas por que, Ronald, a gente precisa vender mais e tal? Eu falei, não, vocês não precisam vender mais. O furo de vocês está nos controles. Por eles não saberem precificar, tá? Eles estavam levando prejuízo em cada venda que eles faziam. E aí o que acontecia? Cada nova venda aumentava-se o rombo da empresa. E aí por isso que não dava. E eles dele vender, querer vender mais, vender mais, vender mais. O que adianta? Não adianta nada, né? E aí a Maristela entrou várias vezes nesse sentido, entrou na jogada para primeiro ajustar esse ponto, que são os custos, né? Ajustar os custos para daí depois que ter um preço de venda correto, começar a fazer trabalho estratégico de vendas. Muita gente hoje está apostando todas as suas fichas no marketing digital, achando que o marketing digital vai salvar a empresa. Não vai, tá? Não vai. Porque existe toda uma estrutura que precisa andar junto em uma empresa para fazer ela funcionar. Não é só isso. Não é, tá? Então, o que você precisa fazer para que você possa ter maior liberdade no teu negócio? Então, a ambição é o primeiro ponto. A ambição irá fazer você sair do operacional, aprender a delegar e treinar o teu time para que eles toquem o negócio com você e por você, tá? Ambição. Lembrando que ambição não é ganância, tá? É ambição, é o desejo de cada dia querer ser melhor, cada dia ter mais, né? Porque um tigre que está satisfeito ao comer, ele para de caçar. E a gente não pode ficar satisfeito com o que temos, nós temos que ser grato pelo que temos, mas não satisfeito, porque senão a gente para de caçar. Segundo, antes de você sair do operacional, anotem essas dicas aí, gente. São 4 dicas. Antes de você sair do operacional, você precisa se tornar um ótimo administrador e líder. Você tem que aprender a liderar. Não é somente administrar números. Você tem que aprender a liderar. Porque se você não lidera o teu time não te segue, tá? Então você precisa de pessoas que vão seguir você através dos teus valores, através da tua missão, através da tua visão. Terceiro, depois que você sair das colunas, dos 4 pilares que sustentam a empresa, e ir para o gerenciamento, você tem que entender que a sua empresa poderá se manter sozinha. E aí, somente aí, é o momento que você pode pensar em expandir a tua empresa, montar filial, tá? Montar novos negócios, novos empreendimentos e até pensar na sucessão. Antes disso, enquanto a empresa está vivendo onde você é um dos pilares ou os 4, esqueça. Você montar novos negócios, novos empreendimentos, novas filiais, só vai acumular mais tarefas para você. E menos controles e menos lucro. Ponto final. E por último, a base que sustenta os 4 pilares para que essas pessoas possam tocar o seu negócio sem você, chama-se o porquê você faz, tá? É o porquê você faz é que faz todo sentido e dá sentido para as pessoas seguirem sem você. Estamos encerrando a live, faltam 20 segundos para cair aqui a nossa conexão, então eu quero encerrar o episódio de hoje dizendo: por que você faz? O que você faz não é importante, mas sim o porquê você está nesta. Gente, até o próximo episódio, na próxima sexta-feira, às 6:30 da manhã. Valeu!